O sol brilhava intensamente sobre a capital, preenchendo o centro da cidade com raios dourados. No topo de uma colina elevada, erguia-se a residência dos Marqueses Maroni, um edifício majestoso com arquitetura requintada e jardins bem cuidados. O cabelo rosa da heroína, reluzente sob o sol, lembrava pétalas delicadas de rosa, e seu vestido leve, feito de seda fina, esvoaçava sobre seu corpo como uma cascata. Ela olhava sorridente para o jovem à sua frente, que parecia um pouco envergonhado. Sentando-se diante dele, a heroína disse que não pretendia ter um casamento luxuoso e queria viver no norte. O jovem advertiu-a de antemão que ela não teria muito tempo para descansar em meio ao luxo, pois precisaria ser uma dona de casa responsável. Franzindo a testa, o jovem sugeriu que sua futura esposa não tinha nenhuma intenção de se tornar uma dona de casa. Mas a heroína só pensava em tudo o que precisava comprar para celebrar o evento em grande estilo. Era como se ela nem tivesse ouvido as palavras do futuro marido sobre transformá-la em uma dona de casa, afinal, esse papel não era para ela. Não é à toa que dizem que a jovem é a rainha da vida social, com seus cabelos lisos e pele impecável. E não foi surpresa alguma que o príncipe herdeiro tenha se apaixonado por ela tão rapidamente. Dias atrás, um incidente curioso aconteceu no salão de baile do Palácio Imperial. Um dos jovens nobres, ao ouvir a opinião da socialite, acabou raspando a cabeça completamente careca. O príncipe sabia que não podia acreditar completamente nos rumores, mas talvez alguns deles fossem verdadeiros. Externamente, a jovem era perfeita para o papel de uma socialite ideal, e sua beleza o deixava extremamente cativado. Após discutirem alguns detalhes importantes, a heroína revelou que aceitava se casar com o príncipe. Considerando isso uma decisão sábia, o jovem disse que, de qualquer forma, as pessoas não poderiam recusar por causa do contrato. Ele estava completamente certo de sua vitória. Mas, de repente, a heroína perguntou quem havia dito que ela iria se casar com ele. E sua surpresa foi enorme quando ela afirmou que não pretendia se casar com ele, mas sim com o pai dele. Essa história começou há muito tempo, cerca de 300 anos atrás. Certa vez, os ancestrais do herói firmaram um contrato: se algum dia tivessem descendentes, eles estariam prometidos em casamento. Era apenas uma promessa de brincadeira entre os mais velhos. Mas o problema estava no papel em que o contrato foi assinado. Era um papel mágico, mesmo que você o queimasse ou jogasse no mar mais profundo, ele sempre retornava ao seu lugar original. Ninguém conseguia destruí-lo, pois isso era inútil. O príncipe explicou à dama que, se o contrato fosse violado, uma terrível desgraça cairia sobre a família. A heroína, que originalmente era tímida, teria cedido à pressão de Gilbert e aceitado sua proposta de casamento. Mas a senhora Kim do mundo moderno era completamente diferente, pois já sabia como essa história terminaria. Há muito tempo, Gilbert, o filho mais velho, havia sido impedido pelo grão-duque. Mas o segundo filho, Haan, estava vivo. Haan tinha um bom coração e um grande talento para a magia, ele se tornou o verdadeiro protagonista deste romance. Gilbert, tomado pela inveja e um forte complexo de inferioridade, odiava o garoto, pois acreditava que toda a glória deveria ser sua. Ele se tornaria o principal vilão da história, sonhando apenas em destruir o jovem para tomar o seu lugar. Apenas um ano se passou até que Gilbert tomasse como esposa a filha de uma família nobre e honrada. Sim, isso mesmo. A infeliz mulher que se casou com o vilão foi a heroína, Mavia. Sua família estava à beira da falência após uma série de maus investimentos. E Mavia não pôde recusar a ameaça de Gilbert, que se aproveitou do contrato familiar. Certa vez, enquanto vivia dias infernais no norte, a heroína pensou que talvez fosse melhor nunca ter se casado, ou se pudesse nascer de novo, para não repetir o mesmo erro fatal. Mas essa história não se repetiria, pois a senhora Kim havia reencarnado naquele corpo, salvado o clã decadente, de tal forma, que os cômodos agora estavam cheios de ouro e prata. E agora, à frente do príncipe, não estava mais a tímida e doce Mavia, mas uma dama que sabia defender sua opinião. Ao ouvir que ela pretendia se casar com seu pai, o jovem ficou indignado: como ela ousava fazer isso? O que ele havia feito para irritá-la tanto? Mavia fez uma expressão de surpresa e perguntou qual era o problema, já que ela estava apenas tentando cumprir os termos do contrato. A dama sorriu e respondeu que tinha verdadeiro interesse pelo pai dele, afinal, foi ele quem criou um homem tão maravilhoso. Ela disse que adoraria conhecê-lo, e, o mais importante, seu pai ainda era solteiro, e ela tinha certeza de que era com ele que o contrato deveria ser cumprido. Pediu ao príncipe que olhasse uma cláusula do contrato onde constava que não havia restrição de idade, status social ou outros fatores.
Embora o príncipe tenha examinado cuidadosamente o contrato, não percebeu que algo assim realmente estava lá. Sem entender o que aquela mulher queria, ele se revoltou. Todo o império sabia que o grão-duque era um homem velho. O príncipe perguntou o que ela queria afinal: vestidos, joias? E como ela podia ser tão gananciosa a ponto de não se contentar com o título de grã-duquesa? O príncipe também presumiu que a jovem provavelmente estava agindo daquela maneira por causa de sua origem, e só isso já seria um motivo significativo. Mavia não tinha a menor intenção de tolerar o comportamento rude do jovem e pediu à empregada que levasse Sir Gilbert embora, mesmo que ele ainda não tivesse terminado sua fala. Ao se despedir, ela pediu que transmitisse seus cumprimentos ao grão-duque, chamando o príncipe de querido filho dele. O príncipe ficou extremamente indignado com o comportamento da jovem e não conseguia entender por que ela havia decidido agir daquela forma. O grão-ducado de Calaqui, localizado no norte, era conhecido por seus invernos rigorosos e paisagens majestosas. Uma serpente de escamas reluzentes, em tons de esmeralda e malaquita, se enrolava lentamente em torno de um leão, movendo-se com graça e cautela. A cobra rastejou até seu mestre e, com voz humana, perguntou por quanto tempo ele ainda pretendia dormir. Edis Calaqui era o senhor das terras do norte, conhecido por todos como um homem sério, mas extremamente preguiçoso e irresponsável. Ainda assim, comparado a Gilbert, esse homem com aparência diabólica era muito melhor para a heroína. Cerca de 10 dias atrás, um jovem chegou ao palácio da heroína por ordem de Gilbert. 7 dias depois, ele retornou, e, durante todo esse tempo, vinha perguntando se Lady Mavia poderia aparecer naquele dia. Então o jovem retornou mais uma vez, com lágrimas nos olhos, implorando para que a dama aceitasse encontrar Gilbert pelo menos naquele dia. A cada visita, ele esperava que Mavia aceitasse se encontrar com o príncipe, mas ela sempre recusava, e o rapaz compreendia que dificilmente conseguiria cumprir sua missão. Mavia estava sentada à sua escrivaninha, em seu escritório acolhedor, desfrutando de sua sobremesa matinal. Cada pedaço era uma verdadeira obra de arte. Morangos e framboesas vibrantes se combinavam harmoniosamente com um leve toque de baunilha. Ela cortou um pedacinho e, de olhos fechados, saboreou cada momento. Mas, nesse instante, a criada entrou correndo no escritório. Sarah disse que o Sr. Gilbert havia enviado um presente, e perguntou se a dama não gostaria de saber o que aquilo significava. Como se descobriu, o cavalheiro havia enviado um cesto de crisântemos, que Sarah imediatamente chamou de flores de luto, declarando que a grosseria do jovem não conhecia limites. Ao olhar para o cesto de flores brancas, Mavia pensou que ele provavelmente não havia feito aquilo de propósito. Certamente achou que flores brancas eram bonitas e, por isso, decidiu enviá-las, afinal, ele era do tipo de pessoa que considera todas as flores iguais. Mas Sarah se indignou e declarou, furiosa, que na casa do grão-duque nem sequer se ensinavam as normas e boas maneiras mais básicas. Mavia conhecia bem o temperamento terrível de Gilbert. Mas, em vez de ficar ali parada naquela manhã, sugeriu a Sarah que saíssem para se divertir, e que só voltariam para o palácio depois de gastarem todo o dinheiro. A senhora Mavia sempre comprava suas roupas nos salões mais caros do império. E, quando chegava, os funcionários atendiam exclusivamente a ela e fechavam a loja para os demais clientes. Afinal, era uma grande honra servir Lady Mavia, a filha mais velha da prestigiada e honrada família Morgan. Em um dos salões da moda, a dama reuniu suas amigas da alta sociedade, e os funcionários ficaram encantados com a visita de uma dama tão respeitável do império. As aristocratas ficaram extremamente felizes por terem sido convidadas por Mavia para escolherem trajes no salão. A filha do terceiro marquês, Charlie, comentou que estava justamente pensando no que usar para o aniversário de Mônica. Mavia sorriu e disse que estava imensamente grata por todas terem aceitado acompanhá-la naquele dia. Uma das nobres ainda se sentia mal ao lembrar de seu último aniversário, mas agora estava aliviada, e Mavia a convidou para escolher um vestido com ela. Uma vez, em uma recepção social, uma dama tentou humilhar uma aristocrata por não gostar do vestido que ela usava. Desta vez, Mavia pediu para Charlie não se preocupar, prometendo que Mônica escolheria um traje tão deslumbrante que ninguém sequer ousaria criticar. Enquanto isso, uma dama respeitável chegou ao salão, mas uma funcionária informou que havia uma cliente que havia reservado o local. Ainda assim, a dama insistiu que podia entrar a qualquer hora, afinal, sempre fora bem-vinda ali. Ela se indignou, pois antes as portas do salão sempre estavam abertas para ela. A funcionária garantiu que já havia visitantes no interior, mas a dama insistiu que tudo estava em ordem e, pelo tom de voz, ela reconheceu a presença de uma amiga no local.
A mulher de longos cabelos ruivos era Mônica, filha mais velha do terceiro marquês, e declarou que a pessoa no salão era definitivamente sua amiga. Mônica entrou no salão determinada, mesmo com os funcionários tentando impedi-la. Ao vê-la, Mavia perguntou se havia algum problema. Ao avistar Charlie, Mônica caiu na risada e declarou que, por mais que uma dama gastasse em um vestido, sem senso de estilo ele não valia mais do que um trapo de uma moeda de prata. Charlie respondeu que a dama havia concordado em ajudá-la na escolha, e talvez Mônica devesse lembrar de não enfiar o nariz onde não foi chamada. Mas a dama autoconfiante sentou-se entre as duas aristocratas, pegou um catálogo de vestidos e declarou que, sendo assim, ela ajudaria Charlie a escolher um vestido decente. Olhando para a dama, Charlie admitiu que não precisava da ajuda de Mônica. Mesmo assim, Mônica estava certa de que seu excelente gosto era inquestionável. Ela elogiou Mavia, dizendo que a dama era tão bonita que ficaria bem até mesmo com um saco de trigo, e pediu para Charlie confiar em seu gosto. Embora Mônica fosse retratada como vilã no romance, na verdade, ela era até bem simpática. Ela só não sabia ser honesta com os outros. E certamente, com a transformação causada pelo fato de a heroína ter se tornado Mavia, o curso do romance e a personalidade dos personagens principais também mudaram. Mônica folheou o catálogo e escolheu um vestido deslumbrante, mas insistiu que roupas vivas e femininas combinariam melhor com a aparência apagada de Charlie. Charlie achou aqueles vestidos um tanto exagerados e disse que não combinavam com seu gosto ou estilo. Segurando o catálogo, Mônica declarou com raiva que Charlie deveria ao menos experimentar alguns modelos antes de tirar conclusões. Lady Mavia decidiu intervir na conversa e, tocando uma mecha do luxuoso cabelo de Mônica, sugeriu que ela experimentasse o vestido que havia indicado para Charlie. A dama achava que aquele vestido combinaria muito bem com a cor vibrante do cabelo de Mônica, e provavelmente estava certa. Mônica não gostava muito daquele estilo, mas, se a senhora Mavia insistia, ela concordou em experimentar. Mavia parecia uma dama gentil, tentando lidar com o temperamento caprichoso de Mônica, e as outras aristocratas chegaram a brincar, chamando aquilo de um tipo de treinamento. Mônica sugeria roupas inadequadas de propósito para Charlie, enquanto Mavia tinha certeza de que os tons elegantes do catálogo cairiam bem nas meninas. Enquanto Mavia pedia que Charlie experimentasse um vestido apropriado, Mônica começou a perceber que os boatos talvez fossem verdadeiros. Muitos haviam ouvido que Sir Gilbert havia proposto casamento à garota, e Mônica perguntou se a dama o havia recusado, e talvez agora estivesse apenas tentando se mostrar por cima. Todos sabiam que Gilbert era filho de um grão-duque, mas ninguém sabia se Mônica estava apenas dizendo a verdade. Ela riu e contou como recusou a proposta do grande lord, como já era esperado. Embora Gilbert tivesse aparência nobre, Mônica sabia que ele era um filho adotivo, e achava engraçado vê-lo tentando agir como um aristocrata de sangue puro. Charlie notou que Mônica estava sendo ousada demais, e que suas palavras rebaixavam a imagem dos outros. Após a fala de Charlie, Mônica se indignou, pois acreditava que Mavia merecia mais, e, se casasse, teria que viver naquele norte desolado. Mas depois de ouvir a opinião de Mônica, a heroína pediu que ela não se preocupasse, pois tinha o direito de decidir seu próprio destino. A heroína Mavia já não era mais aquela dama insegura e fraca, agora, estava pronta até para enfrentar a famosa Mônica, pois iria viver muito feliz em seu pequeno mundo aconchegante, onde seu marido olhava apenas para ela. A dama então disse que não estava se sentindo bem e, por isso, decidiu ir logo experimentar os vestidos. Mas, no fundo, a alma da heroína ainda era atormentada pela ideia de que, no fim, tudo se repetiria, não importava o quanto se esforçasse. No romance original, Mônica dizia coisas horríveis sobre Gilbert todos os dias, considerando-o a pior pessoa possível. As calúnias passaram a ser atribuídas à heroína, e bastava um aceno acidental da parte dela para tudo acabar em espancamento. Mas um dia, nem isso foi o bastante, e Mônica decidiu ir para a cama com ele. Teria sido melhor, tanto para a heroína quanto para Mônica, se nunca tivessem conhecido um canalha como ele. E foi por isso que Mavia tentou mudar seu destino. Calmamente, Mavia foi experimentar seu novo vestido. Mas, de repente, ouviu uma voz familiar atrás de si. Era o príncipe Gilbert, que havia decidido visitar o salão de moda, e, provavelmente, queria muito encontrar a dama que considerava sua futura esposa. Ela suspirou, sabendo que o príncipe Gilbert havia aparecido novamente, e, apesar de todas as suas tentativas de evitá-lo, ele não a deixaria em paz. Mavia sentia a irritação fervendo dentro de si. Ela não queria encontrar o príncipe, e suas conversas sempre terminavam em mal-entendidos.
Seu coração ansiava por liberdade e independência, e Gilbert, embora fosse um homem nobre, representava exatamente tudo de que ela queria se afastar. Lady Mavia sentiu um turbilhão de raiva e decepção, e seu coração já havia escolhido outro caminho. Durante todo esse tempo, a dama vinha mentindo para o cavalheiro, dizendo que estava com febre alta. E agora confessava que, se não conseguisse comprar um vestido novo, a doença certamente pioraria, e como não havia remédio, o que mais poderia fazer, se não ir às compras? O jovem apenas riu em resposta, e a heroína pensou que ele havia enlouquecido de vez. Embora ele nunca tivesse sido muito normal desde o início, estava convencido de que Mavia só queria deixá-lo irritado, e por isso agia daquela maneira. Ele ainda não conseguia acreditar que ela estava mesmo disposta a se casar com o pai dele, e que estava realmente dizendo isso. Mas agora, o príncipe segurou a mão da dama e pediu para que ela não exagerasse com suas encenações patéticas. O príncipe declarou que sua paciência havia se esgotado e que não iria mais tolerar o comportamento insolente dela. Assim que a heroína baixou a guarda, o príncipe mostrou imediatamente sua verdadeira face. Nesse momento, Charlie correu até lá para ajudar sua amiga, acompanhada de outra aristocrata, e gritou para o príncipe que a dama já havia deixado bem claro que não gostava dele. Na verdade, o jovem havia vindo conversar com a dama, pois, segundo ele, ela havia quebrado uma promessa importante que fizera no passado. Então, ele pediu a Charlie, num tom calmo e educado, que se retirasse por um instante, para que ele pudesse conversar tranquilamente com sua futura esposa. Mas Charlie se recusou a recuar e disse que, se ele não parasse de agir daquela forma, ela teria que chamar a segurança. A aristocrata posicionou-se diante do cavalheiro, impedindo-o de falar com a heroína, e ele ficou extremamente irritado com a situação. O jovem já havia sentido olhares de desprezo antes, e agora Charlie o encarava exatamente dessa maneira. Seus conhecidos também olhavam para o príncipe e, certa vez, chegaram a dizer que ele nunca mais deveria aparecer com aquelas bobagens. O rapaz gritou que Charlie o olhava como se ele fosse um inseto qualquer, e então, furioso, declarou que uma mosca não tinha o direito de olhar para ele daquela forma. Tudo aconteceu próximo à entrada de um salão de moda, e os moradores locais já começavam a se aglomerar atrás de Gilbert, enquanto ele gritava que seria ele quem governaria o norte. Mavia respondeu seriamente que, se ele não quisesse ser preso, era melhor que fosse embora e nunca mais aparecesse. Já havia muita gente reunida no local, e o jovem percebeu que a situação estava saindo do controle, e que poderia acabar acusado de perseguição. No momento mais oportuno, uma carruagem parou em frente ao salão, e a empregada Sarah desceu, avisando a sua senhora de sua chegada. Charlie empurrou a dama na direção da carruagem, para afastá-la do cavalheiro furioso que continuava a persegui-la com sua atenção indesejada. Mavia sorriu para o jovem e o informou de que estava de partida, agradecendo a Charlie pelo encontro agradável. O príncipe não esperava que a dama simplesmente fosse embora, ainda nutria esperanças de uma conversa. Mas ela já estava sentada na carruagem. Ele avisou pela janela que viria buscá-la no dia do baile imperial. Mas Mavia declarou com confiança que talvez não tivesse sido claro bastante, pois já havia informado há muito tempo que não pretendia ir ao baile. E ainda sugeriu, com ironia, que o próximo encontro dos dois fosse diretamente na festa de noivado, o que, claro, significava que ela não queria vê-lo nunca mais. Algum tempo depois que a dama foi para o norte, tornou-se moda recusar educadamente propostas de parceria. Dizem que, às vezes, para mostrar que não quer mais nenhum contato, algumas mulheres até começaram a queimar as flores que recebiam, o que acabou virando uma espécie de tradição entre as damas. À noite, Mavia deitou-se em um sofá aconchegante para descansar, pois havia tido um dia muito difícil, e Sarah acreditava que a senhora deveria tomar mais cuidado nos dias seguintes. Ela trouxe um copo d'água para sua patroa, para que se sentisse melhor, pois Sarah sabia que Mavia estava simplesmente exausta por causa do príncipe Gilbert. Durante toda a noite, a dama ficou refletindo sobre como o cavalheiro havia descoberto que ela estava naquele salão de moda, já que nem mesmo havia planejado a visita com antecedência. Sarah também não entendia como ele havia conseguido encontrá-la e se teria ousado colocar alguém para vigiá-la, mas Mavia tinha certeza de que, se fosse alguém infiltrado, ela teria percebido de imediato. Sarah ficou preocupada por não estar presente naquele momento e avisou à dama que, da próxima vez, só deveria sair acompanhada por seguranças. Mas não era tão simples assim. A heroína explicou que poderiam surgir problemas, afinal, embora Gilbert não parecesse um cavaleiro digno, ele era considerado o melhor de todos os seus colegas no Império inteiro. Então, apenas 2 guardas talvez não fossem capazes de detê-lo, e a criada sequer imaginava que a situação fosse tão grave.
A heroína garantiu que tudo ficaria bem, pois, no pior dos casos, elas ainda tinham um recurso que poderiam usar, e a dama até prometeu que só o faria uma única vez. No instante seguinte, as duas soltaram um grito de susto ao ouvirem um som estranho perto da janela, e as cortinas se agitaram violentamente. Sarah sugeriu que podiam estar sendo atacadas por alguma criatura mágica e pediu para que a dama chamasse os cavaleiros imediatamente. Nesse momento, um pequeno corvo preto entrou pela janela com um forte estalo, cruzou o cômodo e pousou na mão da dama, que o observou com surpresa e admiração. A ave parecia incomum. Seus olhos brilhavam com inteligência e astúcia, e, depois de analisá-la atentamente, a dama percebeu que aquele era um corvo de verdade. O corvo olhou para ambas e soltou um grito agudo que ecoou por todo o quarto. A heroína tinha certeza de que não era uma ave comum, embora não pudesse ser chamada exatamente de uma criatura mágica. E ela sabia muito bem quem havia acabado de chegar. Aquela ave negra era o familiar de sua graça, o Duque, e Mavia tinha plena certeza disso. Numa das costumeiras noites sombrias, o governante do norte recebeu uma carta inesperada e ficou surpreso ao ler a estranha mensagem. Nunca pensara que Lady Mavia pudesse encarar seu relacionamento sob tal perspectiva, ela, tão inteligente e independente, interessar-se por casamento? Por isso enviou o pequeno corvo para descobrir o que realmente se passava. Ordenou que o pássaro fosse investigar os planos de Gilbert e também apurasse notícias sobre outra jovem. Assim, o corvo negro voou até Lady Mavia, preparando o Senhor do Norte para segui-la. Quem diria que entre os familiares do Duque existia uma criatura tão adorável? Enquanto isso, na capital, na propriedade do Duque Caquis, o clima era tenso após a última conversa com a dama. Garrafas de álcool quebradas jaziam ao redor do príncipe, que, sentado num aposento escuro, mal compreendia qual era a audácia daquela moça que o olhava com tal desdém. Convicto de que um dia se tornaria o mais célebre e respeitado governante do império, futuro chefe da casa Caquis, ele não podia crer que Lady Mavia ousasse recusá-lo. No auge de seu tormento, o corvo negro apareceu para lhe relatar os desígnios do duque, e o príncipe, furioso, não encontrava onde se agarrar. Então seu assistente entrou trazendo uma bandeja com o que ele próprio fizera pedir. Pegou o bilhete ali deixado e logo arquitetou um plano astuto para se vingar da moça que o rejeitara. A noite inteira, o corvo buscou informações essenciais para seu mestre e, após um turno de vigília, acomodou-se num travesseiro macio até adormecer, alargando as asas mesmo diante da voz de Mavia. Só despertou quando ela, entusiasmada, anunciou que chegará o grande dia. Algo importante estava próximo, a heroína estudará aquele rapaz a fundo e, melhor do que ele próprio, conhecia suas fraquezas. Seu coração ansiava usar Gilbert para, enfim, derrubá-lo nos seus pontos mais vulneráveis. Na parte da tarde, preparou seu cavalo e Sarah, a criada, temeu que Lady Mavia não conseguisse enfrentar sozinha o encontro marcado. Mas a heroína dissera ter pensado em tudo, nada drástico ocorreria, e nem Alice, sua égua favorita, corria perigo. Sarah suplicou para que levasse ao menos um guarda, mas Mavia recusou veementemente, sabia que 2 guardas não seriam páreo e que a presença de outro só deixaria Gilbert em alerta. Desta vez, queria resolver tudo de uma vez. O corvo voou próximo à montaria, preocupado, mas ouviu ordens firmes de que ele devia descansar e não segui-la. Logo, Lady Mavia selou Alice, ciente da importância de sua missão. O cavalo galopou por trilhas na floresta como música, o compasso dos cascos se misturava ao sussurro do vento entre as copas. De repente, o silêncio foi rasgado pelo giro de uma espada forjada, e Alice parou em abrupta ré. Diante dela surgiu o príncipe Gilbert, empunhando a lâmina, o rosto tenso, os olhos faiscando determinação. Mavia congelou de surpresa, não esperava encontrá-lo tão longe, dentro da mata. Ele sorriu e disse ter vindo apenas para cumprimentá-la, pedindo que não a fitasse tanto o olhar. Ela respondeu que não aguardava desculpas e o convidou a retomar a viagem. Ignorando-a, Gilbert elogiou sua postura altiva e perguntou se ela tomava lições de equitação. Indignada, Mavia se perguntou se ele a interrompera na trilha só por aquela bobagem. Sentiu o ar afrouxar a tensão, mas manteve-se cautelosa. Ele ofereceu nova chance para aceitar seu pedido em casamento e ir ao baile com ele, lembrando que seu pai jamais permitiria a união com a célebre Mavia. Mas seu verdadeiro intento era outro, o grão do que via as pessoas como ferramentas de seus próprios fins e não desejava a sogra que pleiteasse os benefícios da família. Mesmo se consentisse ao matrimônio, descartaria a inocente dama e jamais a protegeria dos lobos. Mavia considerava o pai dele muito mais misericordioso do que o jovem príncipe discrera, apesar de Gilbert viver a reboque do irmão mais novo e fazer sempre o que lhe dava na telha.
Ele era visto como alguém que só mancharia a reputação da família e que jamais se tornaria um grande governante. Mavia declarou em voz alta que não sentia a menor atração por Gilbert, e por isso não se interessava por ele de forma alguma. Já não queria mais esconder sua opinião daquele homem insolente e ficaria aliviada se ele finalmente a deixasse em paz. Após essas palavras, a heroína pensou que Gilbert enfim entenderia tudo e desejou a ele um bom baile. Observando a dama se afastar a cavalo, o jovem murmurou com raiva que ela acabará de desperdiçar sua última chance. E ele realmente queria que ela se arrependesse daquilo pelo resto da vida, pois estava certo de que ele era seu único destino. Agarrou sua espada, tomado por fúria, pois a jovem ousara humilhá-lo novamente. Correu atrás do cavalo, gritando que não deixaria aquilo assim, e que Mavia não conseguiria ir longe. Lady Mavia, com segurança, desmontou de sua montaria com uma leveza que surpreenderia qualquer um. Ela rolou pelo chão como uma verdadeira cavaleira e levantou-se pronta para agir. O príncipe Gilbert, parado a certa distância, ergueu a sobrancelha surpreso. Não esperava uma reação assim de Lady Mavia. A espada ainda estava em suas mãos, mas ele não tinha intenção de atacar, porém, ela já estava perto demais. A cada passo, a confiança dela crescia. Sabia que precisava mostrar que não toleraria sua arrogância. Com um único golpe, fez a espada voar das mãos do príncipe. O aço caiu longe, e, apoiada em uma perna sobre o cavalo, a heroína disse que, a princípio, tentará conversar educadamente com ele. Lady Mavia ficou frente a frente com o príncipe, os olhos brilhando de raiva, incapaz de conter suas emoções, e declarou que não tinha medo algum de Gilbert, cuja expressão empalideceu diante daquelas palavras inesperadas. A história da heroína começou cerca de 11 anos atrás, quando ainda era uma garotinha. Um dia, em uma rua movimentada, um homem se aproximou e disse que logo morreria. Naquela época, a pequena Mavia achou que o diabo estava diante dela, disfarçado de velho. E ele realmente não veio sem propósito, ofereceu a ela um acordo. Era um tipo de maldade que nunca fora mencionada no romance. O diabo afirmava que poderia conceder à garota um poder tão grande que ninguém jamais conseguiria vencê-la. Embora estivesse paralisada de medo, a garota compreendeu instintivamente que recusar o próprio diabo poderia significar a morte. Então agarrou a túnica do homem e prometeu que estava disposta a cavar qualquer cova por ele. O diabo sempre carregava uma caixa com frascos contendo seu sangue e ordenou que a garota bebesse sempre que precisasse de força. Esse sangue, no entanto, tinha efeitos colaterais, a heroína só poderia usar seu poder por um tempo limitado. A menina sentiu repulsa ao ver sangue de verdade, então o diabo prometeu torná-lo com gosto de morango, especialmente para ela. Por incrível que pareça, aquele diabo até parecia gentil. Com os anos, a garota cresceu e se tornou uma jovem confiante, a ponto de todos começarem a chamá-la de bruxa. Gilbert finalmente entendeu que Mavia havia feito um pacto com o próprio diabo, e suas palavras anteriores não tinham sido brincadeira. O príncipe a chamou de covarde e repugnante e exigiu que ela voltasse, pois pretendia contar tudo à família imperial. Diante disso, Mavia apenas riu mais alto. O jovem estava prestes a alegar que fora atacado por uma dama fraca na floresta, e provavelmente ninguém acreditaria nele. Mesmo que fosse o imperador, todos acreditariam na dama indefesa. A heroína viu nisso uma oportunidade. Gilbert rangia os dentes, furioso com o comportamento da jovem, cuja teimosia e ousadia o irritavam. Mas, por alguma razão, ele sentiu nela um poder semelhante, ou até superior, ao de seu próprio pai. Durante todo esse tempo, Raven observava a heroína e transmitia informações através de um anel mágico capaz de mostrar imagens. E Raven não era o único a vigiá-la, o governante do norte também observava seu rosto calmo naquele momento. Vendo o comportamento da moça, o jovem pensou que ela provavelmente previa todos os seus movimentos. Enquanto Mavia ria do príncipe furioso, um amigo de Gilbert chamado Cullen Turner surgiu a cavalo. Ele cumprimentou a dama com cortesia e se apresentou como o melhor amigo de Gilbert. Aproximando-se do príncipe, perguntou o que havia acontecido, afinal, ele prometera apenas conversar com a garota. E agora ali estava ela, montada no cavalo como se estivesse pronta para um duelo. Cullen riu, pedindo desculpas pela grosseria do amigo, e comentou que a posição da moça a cavalo era bem original. De fato, Mavia estava ajoelhada sobre a garupa, com a sela totalmente virada para o outro lado. O sol lentamente envolveu a garota com uma luz rosada, e a dama, montada com firmeza em seu cavalo, ordenou que seguisse em frente. Durante todo esse tempo, Sarah aguardava ansiosamente o retorno de sua senhora, e começou a se preocupar ao vê-la voltar ferida.
Ao olhar para a perna, a heroína se surpreendeu, sua canela estava muito inchada e avermelhada, e era doloroso mover a perna. Ela até brincou dizendo que o sangue demoníaco aparentemente não aumentava a resistência física, enquanto a criada se desesperava, pois, naquela situação, a senhora não conseguiria ir ao evento imperial que tanto aguardava. Diziam que não só o príncipe, mas até o próprio imperador estaria presente no baile, e o evento prometia ser extremamente luxuoso. A heroína confessou que não estava nem um pouco triste com isso, afinal, nem sequer tinha um par para ir ao baile, e Sarah prometeu aplicar compressas todos os dias. O corvo negro de Raven finalmente retornou, grasnando alto para chamar a atenção de sua dona. Como Raven provavelmente a tinha visto antes, sabia que ela estava absolutamente deslumbrante quando enfrentou o príncipe, e, se o Grão-Duque tivesse presenciado, com certeza teria se apaixonado por ela. Raven pousou sobre a cômoda e começou a bater o bico com raiva contra uma carta que, aparentemente, a senhora ainda não tinha notado. A dama olhou para o pássaro, que continuava bicando o envelope, e perguntou se o corvo queria comer. Sarah comentou que havia chegado um convite do Palácio Imperial, e parecia que até o próprio Raven queria que a senhora fosse ao baile. O corvo começou a grasnar por todo o quarto, e Sarah implorou para que sua senhora fosse ao baile e se divertisse. Quando percebeu que a patroa não tinha intenção de ir, quase chorou de decepção. Ela tinha certeza de que valeria a pena ver Gilbert tentando se arrumar o máximo possível. Mas a heroína admitiu que a pessoa que ela realmente queria ver provavelmente nem compareceria ao evento. No romance, o Grão-Duque só veio à capital uma única vez. Nem mesmo quando seu segundo filho estava em perigo ele apareceu. E naquele dia, Mavia entendeu o quão difícil era despertar o interesse do Grão-Duque. Concluiu que, da próxima vez, talvez devesse se ferir tão gravemente que Gilbert fosse obrigado a chamá-lo. Logo cedo, a criada ajudou a heroína a se arrumar e vestiu nela um lindo vestido, pois ela se encontraria com os pais para um jantar em família. Dentro do palácio, o clima era acolhedor. Pratos com iguarias refinadas estavam dispostos sobre a mesa, e os pais da jovem já a aguardavam. À mesa estavam o Marquês e a Marquesa de Morgan, os pais de Mavia, que, pelo semblante, não pareciam nem um pouco satisfeitos com o atraso da filha para o jantar. A dama sentou-se ao lado da mãe, que perguntou se estava tudo bem com a filha ultimamente. Provavelmente sentia que havia algo errado e, durante o jantar, a aconselhou a não guardar tudo para si e a conversar com os pais com calma. Depois de tanta confusão, não era surpreendente que pudessem descobrir sobre o caso com Gilbert. E a heroína sabia que podia recorrer aos pais. Mas, de acordo com o romance original, os pais sempre foram indiferentes à filha, e ela apenas assistia a eles partirem. Quando a heroína ainda era uma garotinha, no seu 6º aniversário, os pais sequer lhe deram atenção. Em todos os feriados, estavam ocupados demais com seus próprios assuntos. Até no Natal, estavam totalmente absorvidos pelo trabalho. Sabendo de tudo isso, Mavia não conseguia entender por que, de repente, seus pais pareciam tão interessados em sua vida. O pai pediu que a filha não se preocupasse tanto, prometendo que a família era capaz de lidar com tudo, até com as consequências do que a própria filha havia causado. A mãe, então, relembrou uma história de quando Mavia tinha 7 anos. Um dia, ela se deitou no chão tentando impedir os pais de partirem. Ao recordar o episódio, a heroína admitiu que aquela cena era impossível de esquecer e riu das palavras da mãe. Afinal, na época, metade da fortuna da família estava em jogo. Naquele dia, os pais estavam prestes a investir em uma maldita empresa de navegação. Mavia era apenas uma criança, aos 7 anos, não podia convencê-los com lógica. Então causou um escândalo, do qual até hoje sentia um pouco de vergonha. Os pais relembraram o episódio com um sorriso, pois, mesmo com o passar dos anos, a filha ainda parecia uma criança para eles. Desde pequena, ela demonstrava maturidade demais, o que os fez pensar que ela não precisava de pais. Mas não era verdade, e eles estavam completamente perdidos, sem saber como lidar com uma garotinha de 7 anos que só queria atenção. A pequena Mavia fazia birras e queria estar com os pais o tempo todo, pois naquela idade uma criança precisava mais do que nunca de cuidado. Segurando a mão da filha, a mãe confessou que, mesmo agora, Mavia continuava guardando tudo dentro de si, como fazia na infância. A heroína queria mudar o destino da família, mas nunca acreditou que pudesse transformar a relação entre eles. E agora percebia o quanto estivera enganada esse tempo todo. Os pais perguntaram se a filha já havia encontrado um par para o baile, e o pai brincou dizendo que poderiam ir juntos, de mãos dadas, como nos velhos tempos.
Mavia então respondeu que nem pretendia ir ao baile, portanto, não precisava de um par. Durante todo esse tempo, o corvo Raven estava por perto e, de repente, começou a voar bem sobre a mesa de jantar, fazendo com que a filha pedisse desculpas aos pais pela travessura do bichinho. O pai perguntou se ela conhecia aquela ave, e ela respondeu que era seu animal de estimação favorito. Os pais da heroína estavam muito atentos, e o maior medo dela era que percebessem que aquele corvo era, na verdade, uma criatura mágica. Ao capturar o corvo travesso, a heroína presumiu que ele provavelmente estava apenas com fome e, por isso, havia ido até lá. Mas a mãe já havia notado que os gostos da filha haviam mudado bastante com o tempo. Ao sair da sala de jantar, Mavia perguntou ao corvo se algo havia acontecido ou se ele apenas queria lhe transmitir alguma mensagem. O corvo crocitou alto e cuspiu os selos da casa imperial, que provavelmente estavam na carta de convite. A dama comentou que não tinha um par para o baile e perguntou se o pequeno corvo preto queria ser seu acompanhante. Olhando nos olhos tristes do corvo, a heroína brincou dizendo que eles precisavam considerar a diferença de altura. Em sua imaginação, ela visualizou como seria dançar com aquele pequeno pássaro negro no baile. Mas, infelizmente, se alguém não sabe dançar, não pode se tornar um parceiro. Ao mesmo tempo, o duque foi informado de que os preparativos para a procissão na capital estavam totalmente concluídos. O assistente, que estava no gabinete do governante, queria saber quando ele daria a ordem para partir. A noite envolveu o palácio do governante do norte. A lua brilhava intensamente, refletindo nas extensas paisagens cobertas de neve, e as estrelas cintilavam como pedras preciosas sobre o veludo escuro do céu. Uma luz mágica surgiu em uma das janelas do palácio. O corvo Raven voou até seu dono e se transformou em um homem. Seu rosto estava sério, e os olhos brilhavam com determinação, pois a noite era um momento de poder e magia, quando as barreiras entre os mundos se tornam mais tênues. A heroína fez uma breve visita aos pais, pois queria lhes dizer algo e agradeceu pelo convite para o baile. Dessa vez, Mavia queria se permitir agir como uma criança, e seus pais imaginaram que aquilo tinha a ver com um antigo contrato. A filha declarou com firmeza que gostaria de cumprir os termos daquele contrato, mas pai e mãe não esperavam ouvir essa decisão. Todos sabiam muito bem que, tirando Gilbert, só restavam crianças entre os homens daquela casa. Mas ninguém sabia que ainda havia uma pessoa solteira na família. E a heroína estava prestes a contar toda a verdade sobre seus planos. A pessoa em questão era o Duque Caquis, conhecido por todos como um velho sombrio de cabelos grisalhos. Após ouvir mãe e filha conversando, a mãe admitiu que agora entendia perfeitamente. Mas o pai não conseguia aceitar como uma dama poderia dar permissão para tal casamento. Parece que apenas agora a mãe realmente compreendia a filha, mas, até então, ela não fazia ideia de quem havia conquistado o coração da jovem. Perguntou se a filha já havia acertado tudo com o Duque e alertou que, antes de mais nada, eles precisavam recuperar o tempo perdido em comunicação. Então sugeriu uma viagem em família no mesmo dia do baile. A mãe sugeriu irem para Alesia, um país em um continente vizinho, do qual a heroína já ouvirá falar. A heroína respondeu que a mãe havia entendido tudo errado, pois o Duque parecia bem mais jovem do que sua idade indicava. Mas a marquesa, com um sorriso no rosto, pediu que a filha arrumasse suas coisas rapidamente, pois já havia decidido que fariam uma jornada emocionante. Lady Mavia se preparava para o baile que se aproximava. O vestido lilás suave que escolhera para a ocasião exalava elegância e graça. Em seguida, notou o leque, seu acessório favorito, feito de seda fina, com um padrão delicado de flores em tons de lilás e dourado, combinando perfeitamente com seu vestido. Sarah comentou que, para alguém que dizia não querer ir ao baile, Mavia estava bem animada. Chegou até a sugerir que isso tudo era porque aquele duque não era um velho, afinal. Mas a dama pediu que Sarah parasse com essas ideias. Os boatos já haviam se espalhado pela mansão, e Mavia sabia que, se o Duque não aparecesse no baile, e se ele de fato fosse um velho, ela teria que fugir para outro continente. Ela não sabia se o jovem realmente apareceria no baile. Precisava confirmar. Por isso, começou a procurar por Raven. Mas a ave não fora vista desde a manhã, e Mavia torcia para que o corvo não tivesse voado para muito longe. A atmosfera no salão imperial era de expectativa e excitação antes do luxuoso baile. Boatos já corriam entre os aristocratas de que o filho adotivo do Duque havia chegado à capital de forma bastante imponente, e que esse jovem cavalheiro e Lady Mavia haviam protagonizado uma briga amorosa bem no meio da rua. Diziam que a dama se deixará levar pela aparência do Duque, e esse era o rumor mais comentado entre os nobres.
Alguns achavam que Mavia era apenas uma bela jovem, outros reconheciam sua visão para os negócios. Sabiam também sobre a pedreira que ela comprou por uma fortuna, e que logo foi fechada por causa de uma invasão de monstros. Enquanto os aristocratas comentavam sobre Mavia sem pudor, uma voz feminina surgiu atrás deles, declarando que ela não era alguém sobre quem pudessem falar com tanta leviandade. Talvez o primeiro passo fosse ir até uma longa mesa repleta de aperitivos requintados e taças de vinho. O vinho branco, servido em taças de cristal, brilhava sob a luz como diamantes preciosos. Dando alguns passos para longe da multidão barulhenta, Lady Mavia encontrou um canto isolado do salão, onde pôde apreciar sua bebida em silêncio. O que mais intrigava Mavia era porque o duque ainda não havia aparecido no baile. E quando Raven cuspiu o selo imperial da carta, ela achou que aquilo fosse uma pista de que o duque estava a caminho. Mas provavelmente ela estava enganada. Ao se virar, viu Lady Mônica, conhecida não apenas por sua beleza, mas também por sua língua afiada e talento para tramar intrigas. A heroína nem percebeu que havia pronunciado Duque em voz alta. E Mônica, por acaso, ouviu suas palavras, fazendo com que Mavia percebesse que a situação era bem desconfortável. Ela sabia que Mônica zombaria dela. O Duque provavelmente pareceria um velho enrugado, e só de imaginar essa cena, Mavia começou a se sentir extremamente nervosa. Mas Mônica se aproximou com uma questão totalmente diferente, queria saber por que a dama ainda não havia respondido à carta que havia lhe enviado recentemente. Sem entender a que carta ela se referia, Mavia confessou que não se lembrava de ter recebido qualquer mensagem de Mônica. A indignação de Mônica foi imediata. Ela tinha certeza de que Mavia simplesmente não considerou a carta digna de resposta. Mesmo tendo esperado uma resposta todos os dias, Lady Mavia conteve um suspiro. Sabia que Mônica sempre encontrava o ponto fraco dos outros. E, embora se sentisse um pouco irritada com as palavras dela, tentou manter a calma. Mavia respirou fundo, consciente de que precisava ser cautelosa ao lidar com alguém como Mônica. Pediu perdão à dama, dizendo que muitos acontecimentos perturbadores haviam ocorrido recentemente. Decidiu virar o jogo a seu favor, segurou a mão da moça com um sorriso doce e admitiu que havia perdido a cabeça, por isso Mônica era obrigada a perdoá-la de qualquer forma. Empurrando a mão da heroína, Mônica respondeu que seria melhor não fazer nada do que mais tarde se arrepender. Mônica não queria ceder a elogios banais sobre sua beleza. Mas Mavia sequer mencionara a aparência atraente da dama ruiva. Na verdade, Mônica não estava ali para conversas vazias. Queria tratar de um assunto importante relacionado às terras que pertenciam a Mavia, mais especificamente, a pedreira que ela comprará 10 anos atrás, ainda infestada por monstros terríveis. Como Mônica apoiava o pesquisador que estudava essas criaturas, perguntou se Mavia estaria disposta a vender aquelas terras. Ao ouvir a proposta, Mavia disse que provavelmente seria impossível. Mas Mônica insistiu, afirmando que aquelas terras não tinham utilidade alguma para a heroína. Segundo ela, sua intenção era apenas preservar a honra de Mavia. De repente, a voz do mordomo ecoou, anunciando a chegada de Mr. Gilbert. Os aristocratas e convidados, vestidos com seus trajes mais luxuosos, estavam reunidos no salão, discutindo as últimas novidades e aguardando com entusiasmo os eventos da noite. Assim que o príncipe foi anunciado, todos se voltaram com expectativa para vê-lo. Todos os olhares, cheios de admiração e encanto, se fixaram nele. Gilbert era o retrato da elegância. Alto, com um uniforme adornado por bordados dourados, sua figura imponente exalava imponência aristocrática. No entanto, em meio a esse mar de deslumbramento, estava Lady Mavia, observando tudo com certo desgosto. Ela não conseguia entender por que todos estavam tão fascinados por Gilbert. Seu charme lhe parecia superficial, e seus modos, arrogantes. Como se estivessem enfeitiçados, os aristocratas começaram a sussurrar entre si, elogiando sua aparência e sonhando em atrair sua atenção. Mavia mal teve tempo de perceber quando Lady Mônica se dirigiu ao príncipe, sorrindo amplamente ao cumprimentá-lo com reverência. Mas Mavia ficou surpresa ao perceber que Mônica e Gilbert já se conheciam, eles com certeza já haviam se encontrado antes. Quando o príncipe se aproximou das damas e começou a trocar gentilezas com Mônica, famosa por sua beleza, Mavia sentiu um súbito incômodo. Aproximando-se rapidamente, segurou a mão de Mônica e pediu ao príncipe que retomassem a conversa sobre um assunto importante. Lady Mavia era a única mulher naquele salão que não havia caído no charme de Gilbert, e isso apenas aumentou o interesse dele por ela. Assim que a viu, o jovem imediatamente voltou sua atenção para ela.
diante de todos os aristocratas, cumprimentou a bela dama e disse estar feliz em vê-la com boa saúde. Mavia, por sua vez, decidiu permanecer fiel a si mesma e às suas convicções, mesmo que isso significasse se opor a todos os outros nobres presentes. Portanto, ela não se sentiu nem um pouco constrangida ao responder ao príncipe como bem entendeu, após o que o jovem a chamou de muito espirituosa, já que ela claramente não queria conversar com ele, mesmo com seu alto título. Toda a atenção dos aristocratas se voltou apenas para o príncipe e para a dama, que insistia que não tinha absolutamente nada a dizer ao jovem. Ela tinha certeza de que Gilbert podia falar o quanto quisesse sobre o poder dela, porque ninguém acreditaria nele de qualquer forma. Inesperadamente, o príncipe declarou que jamais difamaria a honra de uma dama respeitável. E, com essas palavras, ele de repente se ajoelhou diante dela. Um murmúrio de surpresa e admiração percorreu o salão quando o príncipe propôs casamento a Lady Mavia, em público. Era difícil recusar uma proposta tão pública, e o príncipe sabia que, mesmo que ela dissesse não, isso não significaria que poderia se casar com quem quisesse, ela ficaria sem opções. No segundo seguinte, o jovem tirou do bolso uma caixinha preciosa, contendo um anel de noivado com uma pedra rosa luxuosa. Ela sabia que recusar poderia causar um alvoroço entre os aristocratas, mas não podia permitir-se ceder. Então, ela deu um passo à frente e despejou vinho tinto diretamente na cabeça do príncipe. O salão inteiro ficou em silêncio. O vinho escorria pelo rosto de Gilbert, enquanto seus olhos se arregalavam de surpresa e choque. O príncipe levantou a cabeça lentamente, vendo a garrafa nas mãos de Mavia. Sua atitude virou assunto de conversas por muitas noites. Lady Mavia havia desafiado o próprio príncipe Gilbert, e fizera isso com graça e dignidade. Nesse momento, um cavalheiro distinto se encontrava com um homem cujo convite decidirá aceitar. O jovem estava curioso sobre quem era o atual rei, e, ao que tudo indicava, não havia se passado muito tempo desde o último encontro entre eles. Tudo começara cerca de 15 anos atrás, quando um jovem mestre se indignou com o fato de o Norte estar ignorando as ordens imperiais. Afinal, apenas o Norte era capaz de controlar as feras demoníacas. Por isso, o rei acreditava que o Norte não deveria ser tocado de forma alguma. Ele se voltou para o jovem cavalheiro e pediu que ouvisse atentamente o pai, cuja opinião era de extrema importância. Havia muitos rumores sobre o governante do Norte, e o próprio rei sabia bem que ele não era uma pessoa comum. Todos sabiam que o Senhor do Norte não era como os outros. Em sua alma estavam guardados muitos segredos ligados à magia verdadeira. No baile, os aristocratas congelaram, aguardando a reação. Alguns continham um riso. Outros murmuravam palavras de espanto. Segurando a garrafa vazia de vinho nas mãos, a heroína disse que provavelmente havia se enganado com a surpresa, e que achou que aquilo tudo era apenas um sonho. O príncipe gritou que essa era a desculpa mais patética que já ouvirá e disse que não podia acreditar que uma dama adulta ousaria fazer aquilo diante de toda a alta sociedade. Pediu então aos aristocratas que reconhecessem que a garota havia sido extremamente rude num evento formal. Mas, após a fala do príncipe, todos perceberam que a proposta de casamento havia sido unilateral, e que Gilbert estava apenas apaixonado sem ser correspondido. Para Mavia, aquele foi um momento de triunfo. Ela acreditava que a verdadeira força está em manter-se fiel a si mesma, mesmo sob pressão. O príncipe permaneceu parado no meio do salão, com a cabeça molhada, percebendo que o jogo dela estava apenas começando. Provavelmente, ele deveria ter sido mais cuidadoso ao escolher quem abordar. E Lady Mavia não era, nem de longe, uma dama tímida que não sabia se defender. O Império de Lavin possuía um vasto território. E ao perder o comércio marítimo, o poder do rei foi abalado. A autoridade então passou para 3 famílias nobres e ricas, escolhidas como mediadoras do governo. Essas eram famílias de aristocratas titulados, sendo a primeira o Marquesado de Elaine. A segunda família escolhida para governar foi o Marquesado de Morgos, conhecido por seus cavaleiros excepcionais. E a terceira família que assumiu o controle do império foi o Marquesado de Marona, e foi nessa família que nasceu a heroína, Mavia. Entre elas, o Marquesado de Margon era famoso por suas qualidades notáveis, o que também significava que, em caso de conflito, a culpa provavelmente estaria do outro lado. Naquele momento, a heroína se lembrou das palavras dos pais, que a alertaram de que, se algo acontecesse, ela poderia contar com eles para protegê-la. Observando o escândalo que havia estourado no baile, um jovem se aproximou do príncipe e pediu à dama que pensasse na reputação de Gilbert, embora compreendesse perfeitamente seus sentimentos. Era o Barão Cullen, que provavelmente queria defender o príncipe diante dos aristocratas.
mas a heroína respondeu com firmeza, dizendo que a corda a qual o barão se agarrava não o salvaria no futuro, e que o jovem deveria agir com sabedoria. Aquele evento foi o mais imprevisível e o mais comentado do baile, enquanto Gilbert permanecia no centro do salão coberto de vinho. Ele declarou que não havia ninguém são ali, nem no norte, referindo-se a todos os presentes. Apesar do príncipe furioso e humilhado diante da alta sociedade, a heroína continuou rindo em sua cara. Nesse momento, um conselheiro se aproximou da jovem e disse que Sua Majestade havia pedido para encontrá-la pessoalmente. Surpresa, a dama perguntou novamente se o jovem havia se enganado, já que ela não havia planejado nenhum encontro. O coração de Lady Mavia bateu mais rápido. Ela sabia que aquele convite não poderia ser algo simples. A dama assentiu em concordância e seguiu o conselheiro. Do lado de fora, uma tempestade violenta se formava, a chuva caía com força e relâmpagos rasgavam o céu. Mavia se sentia inquieta com o ambiente sombrio. Cada passo a levava mais perto do encontro com o respeitável cavalheiro, e ela não conseguia se livrar de uma sensação estranha. A atmosfera se tornava cada vez mais tensa. O jovem parecia estar bem arrumado, mas, por algum motivo, naquela noite seu rosto estava pálido a ponto de assustar. A heroína decidiu parar e perguntar ao conselheiro por que Sua Majestade havia solicitado uma reunião tão inesperada. O conselheiro estava visivelmente preocupado e admitiu à dama que só podia lhe dizer uma coisa. Segundo ele, a heroína vinha atraindo problemas para si mesma o tempo todo, e Mavia ficou extremamente surpresa ao ouvir essas palavras. Lady Mavia sentiu um tremor por dentro. A tempestade do lado de fora parecia simbolizar as emoções e os conflitos que fervilhavam dentro de seu coração. Ignorando o conselheiro, ela ouviu uma voz familiar e, ao olhar para o quiosque no jardim, percebeu que precisava urgentemente descobrir o que estava acontecendo ali. Apesar da insistência do conselheiro, ela prometeu voltar em breve e correu na direção oposta. Havia 2 pessoas no quiosque, e uma dama com uma luva branca limpava cuidadosamente o vinho tinto do rosto do príncipe. A aristocrata demonstrava preocupação, como se o príncipe estivesse muito magoado com o ato cruel da garota diante de todos. Essa garota era Lady Mônica, e o príncipe não compreendia por que ela havia decidido ajudá-lo naquela situação difícil. Ele sabia que o apoio de uma aristocrata não poderia ser algo desinteressado, e a garota provavelmente tinha seus próprios objetivos. Mônica insistia que ajudava o príncipe apenas porque compreendia perfeitamente o estado de raiva dele. A dama disse que, na verdade, nunca gostou de Mavia, mas, infelizmente, ela não sabia que a garota estava parada bem atrás dela. Mônica contou ao príncipe que, certa vez, até desejou que Mavia estivesse em situação pior que a dela e, às vezes, chegava a desejar infortúnios para a garota. A heroína não sabia se deveria ignorar aquela situação, porque, se partisse, aquilo poderia deixar de ser apenas uma relação imprópria e talvez os dois acabassem vivendo felizes como um casal harmonioso. No entanto, ela não queria deixar Mônica sair impune, e decidiu que aquilo já era o bastante. Lady Mavia sentiu uma onda de coragem e determinação, e dessa vez não podia simplesmente permanecer nas sombras ouvindo a conversa. Mônica se virou com o rosto surpreso e confuso, claramente não esperava ver Mavia ali. Com uma voz séria, a heroína disse que gostaria de dar um único conselho a Mônica, o primeiro e o último. Pediu que a garota se afastasse do cavalheiro inconveniente, e, melhor ainda, que nunca mais o encontrasse. O príncipe também se virou para ela, com a expressão mudando de surpresa para tensão. Ele não sabia como reagir à presença de Lady Mavia naquele momento. O jovem confessou que a garota não deveria ter vindo ali, e, de repente, correu em direção à heroína. Mônica observava os dois com preocupação, enquanto a tensão no ar aumentava. E foi nesse instante que Lady Mavia percebeu que aquela situação poderia ser um ponto de virada para os 3. A mão de Gilbert se estendeu em direção à jovem. Ela percebeu que havia baixado a guarda, e que talvez nem devesse ter interferido naquela conversa. Mônica começou a gritar alto, pedindo que o príncipe parasse, mas ninguém sabia o que ele pretendia fazer a seguir. Mavia, por outro lado, manteve-se calma, talvez aquele já fosse um desfecho predestinado, impossível de mudar. Ela já estava preparada para qualquer resultado. Mas, naquele momento, a mão do príncipe foi bruscamente afastada por um jovem que apareceu inesperadamente no pátio do Palácio Imperial. O príncipe implorou ao rapaz que o soltasse, mas o jovem disse com uma voz assustadora que já era hora de Gilbert voltar para casa. Nenhum deles esperava ver o governante do norte ali, e um jovem de pele pálida, cabelos escuros e olhos azuis intensos e frios surgiu diante deles.
As descrições do Duque ao longo da história sempre foram peculiares, e sabia-se que ele era forte o suficiente para subjugar monstros ferozes com facilidade. Ele quase nunca saía de seus aposentos, e pouquíssimas pessoas o haviam visto. E aqueles que tinham visto o Grão-Duque, sequer conseguiam abrir a boca depois. No canto dos olhos, como se fossem pinceladas do próprio diabo, havia uma sedução extraordinária, e essa descrição no romance já era suficiente. A aparição inesperada do Duque fez com que ela cobrisse a boca com a mão, ninguém esperava ver aquele cavalheiro honrado ali, naquele momento. O príncipe implorava, dizendo que tudo era um grande mal-entendido, e, por algum motivo, chamou o Duque de pai. Mas Gilbert já havia sido capturado pelos guardas e gritava para que o soltassem. E seu pai era, supostamente, incrivelmente implacável apenas com ele. Todos sabiam da reputação do Duque por ser severo e impiedoso com aqueles que não correspondiam aos seus padrões de honra e dignidade. Todo esse tempo, o rei observava o que acontecia escondido atrás dos arbustos. E, virando-se para Mavia, pediu-lhe um favor importante. Foi ele quem organizou o encontro com o Grão-Duque. E por isso o rei pediu à garota que dissesse ao mestre que ele havia ido embora primeiro. Isso significava que o próprio Grão-Duque havia ordenado ao seu ajudante que chamasse Lady Mavia, algo que ela só acabará de descobrir. O coração do rei disparou. Ele sabia que suas ações poderiam causar descontentamento em muitos, mas não esperava uma reação tão intensa por parte do Duque. O governante do norte tinha grande poder, e até mesmo o rei o temia. Por isso, ele correu rapidamente para fora dos arbustos, para não encarar o olhar frio do jovem que todos temiam profundamente. O mordomo se ofereceu para acompanhar Lady Mônica, que estava muito abalada com tudo o que estava acontecendo. De repente, Mavia e o Duque ficaram sozinhos, e a dama sentiu pela primeira vez o olhar do venerável cavalheiro sobre si. Claro, o rapaz parecia o maior vilão de todos, mas provavelmente não era tão assustador a ponto de fazê-la fugir no primeiro encontro. E por mais que a heroína olhasse para ele, o único pensamento que girava em sua mente era que aquele jovem era incrivelmente bonito. O Duque perguntou imediatamente por que a garota havia rejeitado a proposta de casamento de Gilbert, já que ele parecia um candidato adequado a marido. O Duque não era um homem de conversas vazias. Quis logo descobrir por que a dama decidirá se casar com ele e queria saber o verdadeiro motivo. A heroína sabia perfeitamente a resposta, mas agora precisava dizer outra coisa. Ela não podia contar ao Duque que conhecia um futuro no qual não o havia escolhido. Na história original, logo após o casamento, Gilbert enviava a dama para o norte, e ela não conseguia se opor à sua vontade. 6 meses depois, ele a chamava de volta à capital com intenções impuras, e naquela época, a ingênua Mavia ficava encantada com o convite. Mas, infelizmente, ela não sabia qual destino terrível a aguardava assim que retornasse do norte e visse o príncipe novamente. O Duque tinha certeza de que Mavia não precisava se aproximar do príncipe e sugeriu que ela permanecesse em seu palácio. Ele foi o único que a alertou sobre os perigos, mas a heroína, na época, tinha medo dele. Na história original, a dama não tinha um caráter forte e apenas chorava de desespero. Por isso, tentou fugir e acabou nas mãos do cruel Gilbert. Foi aprisionada em uma torre alta, onde o príncipe a jogou sem piedade. Mas os governantes do norte foram os únicos que realmente se preocuparam com a dama e sentiram compaixão por seu trágico destino. Até o fim, ele lhe estendeu a mão incansavelmente e sinceramente não queria que ela unisse seu destino ao do príncipe. Naquela época, a heroína não conseguiu agarrar a mão do Duque até o final e apenas se afastou, assustada. Ninguém entendia por que o Duque havia decidido ajudar uma garota indefesa. Mas agora, a heroína tinha certeza de uma coisa. Se tivesse escolhido o Duque naquela época, com certeza não teria enfrentado um fim tão terrível. Agora Mavia conhecia o rumo da história e estava pronta para mudar o destino. Por isso, quando viu o Duque, convidou-o para dançar, decidida, dessa vez, ficar com ele. O Duque provavelmente nem imaginava que a garota o convidaria para dançar no baile, e era a primeira vez que se viam na vida. Sorrindo, a heroína prometeu contar sobre si durante a dança, mas, é claro, não pretendia dizer a verdade. Agora, ela precisava atrair a atenção do Duque e despertar seu interesse genuíno, e Mavia estava disposta a fazer qualquer coisa para mudar radicalmente o curso da história e tornar seu destino feliz. Mas, em resposta à proposta, o Duque recusou friamente, e a heroína perguntou se era realmente tão difícil para ele dançar, e se ela poderia ensiná-lo. O jovem admitiu que aquilo era uma tarefa incômoda para ele, mas a heroína não entendia por que ele continuava recusando.
Tinha certeza de que o Duque aceitaria imediatamente o convite para dançar, mas agora um silêncio constrangedor pairava sobre os dois. O Duque havia acabado de declarar interesse na garota, mas, de repente, um sentimento de preguiça superou sua curiosidade. Por causa disso, o Duque decidiu voltar para casa e informou a dama pessoalmente. Também considerava que continuar a comunicação por cartas seria trabalhoso demais, e sugeriu encerrar a correspondência ali mesmo. Esse homem se mostrou muito mais exigente do que a heroína esperava, e o Duque parecia tratar tudo com apatia e pouco interesse. Já que ele tinha ido até lá, a heroína perguntou se não seria um desperdício ir embora sem aproveitar o baile luxuoso. Depois de se despedir de sua companhia, o Duque estava prestes a deixá-la, mas a heroína sabia que precisava impedi-lo imediatamente. Restava-lhe apenas uma última esperança, e, fazendo uma expressão doce, a heroína admitiu que queria muito dançar, mas não tinha um parceiro. Isso fez com que o jovem parasse, e Mavia nem entendeu direito o que acabará de dizer. Chegou até a se assustar, achando que suas palavras haviam sido insistentes demais. Mas, de repente, o Duque perguntou se uma dança seria suficiente.